Vamos recebendo o Lucas Bertocco, ele que é compliance em rotina trabalhista, especialista em departamento pessoal, gestão de folha de pagamento, otimização de processos, informação tecnológica em agronegócio, gestão de RH, gestão estratégica de pessoas. Lucas, bom dia. Bom dia, André, como vai? Lucas, eu quero falar com você tudo, não esconda nada, sobre currículos. Vamos começar assim, quais são os erros mais comuns de uma pessoa na hora de elaborar o currículo e que vocês, recrutadores, já vão descartar de cara, assim? Assim, tem pontos importantes, né, que a gente costuma destacar na elaboração de um bom currículo. Hoje, quanto mais enxuto ele for, melhor para a gente poder fazer um recrutamento mais certeiro. Então, nem para você ter ideia, nem foto a gente pede para colocar mais hoje em dia. Foto só caso a empresa peça mesmo, por exemplo, um cargo de vendedor que precise aparecer, então aí a empresa pede que se mande uma foto. Mas necessariamente não tem essa necessidade no currículo de ter a foto. Ele precisa ser limpo, precisa ter um cabeçalho objetivo, precisa ter as atribuições daquele profissional de forma clara e objetiva também, se possível até em tópicos, para não ser muito extenso, né? Ali na descrição das atividades, na descrição das competências. Então, quanto mais enxuto ele for, mais assertivo ele vai ser na hora da pessoa fazer a triagem, do profissional da RH fazer a triagem no momento da seleção. Mas quando você fala enxuto, quantas páginas? Pode ter uma, duas, três? Que tamanho tem que ter o meu currículo? Sim, André, não tem uma obrigatoriedade de ter uma página, duas, até às vezes três, mas quanto menos, por exemplo, em uma página você já vê ali de forma clara tudo que a pessoa faz, as atividades, a experiência que ela tem, formação, né? Então eu sugiro que de uma página fique bom, uma página. Agora, e a pessoa que fez muita coisa, ela gosta de colocar lá datilografia, que nem existe mais máquina de escrever, mas ele põe datilografia. Existem cursos curtos também que a pessoa faz, é interessante colocar. O que eu devo na parte de formação, que informações eu devo levar para o empregador? É um ponto importante esse aí. A pessoa que às vezes trabalhou em muitos lugares, ela não precisa necessariamente colocar todas as experiências ali no currículo. Ela pode selecionar as três mais importantes, que tem mais afinidade com a vaga que ela está buscando, e dessa forma também fica mais claro para o recrutador visualizar essas experiências. Os cursos da mesma forma, ela não precisa colocar um curso muito antigo, por exemplo, datilografia. Hoje a gente nem tem mais esse curso para poder fazer, né? Então, o que ela conseguir otimizar nessa parte das informações é válido. Trazer as experiências que tem mais a cara da vaga na qual ela está buscando, bem como as experiências, as qualificações complementares também. Agora, se eu trabalhei numa empresa que é muito reconhecida no mercado, numa multinacional, mas eu fiquei pouco tempo, algumas pessoas tinham aquele medo, até tinham história de sujar o currículo, sujar a carteira. Eu coloco essa experiência também, é interessante, ou eu devo priorizar aquelas onde eu fiquei mais tempo, tive mais êxito? Bom, André, também não tem uma obrigatoriedade de ter ou não ter essa informação, tá? Hoje em dia não tem mais esse mito de sujar a carteira, de trabalhar pouco tempo numa empresa, vou ficar queimado aqui por conta disso. Não tem essa mais. Se aquela experiência contribuiu, né, de certa forma para um crescimento profissional, nada impede que a pessoa coloque sim aquele período no currículo, né? Agora, se realmente foi para, de repente, a pessoa estava desempregada no momento, trabalhou ali por um tempo para poder suprir alguma necessidade mais urgente, talvez não faça sentido que ela realmente coloque ali aquela experiência no currículo.
ela trabalhou, ela teve aquele período na CTPS, que é a carteira de trabalho. Futuramente o profissional vai ter acesso a essa informação, porém, para aquele momento da contratação, da triagem, da seleção, não é conveniente que se coloque, a não ser que, como eu mencionei, se aquele período fez sentido para a experiência profissional da pessoa, ok, nada impede que ela coloque. Mas o que ela puder, como eu disse no começo, né, que ela puder enxugar informações, deixar ali de forma mais prática mesmo as experiências que façam mais sentido para aquela vaga que ela esteja buscando, é melhor. No passado, eram vendidos currículos em papelaria. A gente comprava o formulário e só completava. Hoje tem a internet, você digita lá numa inteligência, num buscador, você coloca o modelo de currículo, ele acaba te trazendo opções. Isso é válido, usar esses modelos prontos, ou é melhor fazer alguma coisa mais personalizada, mesmo na distribuição, na estética, algo que tenha a ver mais comigo? Não tem assim um modelo padrão, layout de currículo, né? Realmente a gente consegue hoje, a gente tem várias ferramentas para nos ajudar nesse sentido. A própria internet aí tem uma gama bem grande de modelos de currículo, se a gente for pesquisar, mas vai de acordo com até o perfil que a pessoa está buscando no mercado, né? Um layout também mais limpo ali, vamos falar assim, de acordo com o que a pessoa está buscando, ele é mais assertivo. A pessoa não precisa ficar colocando, enfeitando um currículo, né? Colocando moldura, colocando, sei lá, cor. Quanto menos detalhes nesse ponto tiver, melhor. A gente tem modelos hoje que são bastante utilizados, então a pessoa já pode fazer uma busca hoje. Modelo, por exemplo, modelos mais utilizados de currículo vitae. Vai ter lá uma lista de layouts que ela vai poder utilizar e vai ficar legal naquele formato. Então também é uma estratégia essa questão do layout, sim. Quanto mais limpo ele tiver, melhor. Agora, a empresa está com 3 vagas para postos diferentes e eu tenho qualificação que poderia me encaixar nos 3. Como que eu faço para adequar o meu currículo? Ou como que eu faço? Eu falo que quero disputar as 3 vagas ou eu miro em uma e sigo naquela? Importante essa pergunta, André. No currículo, um bom currículo, hoje a gente coloca o objetivo. Nesse objetivo, é um resumo mesmo, de 3 linhas ali no máximo, do que a pessoa almeja na empresa, para onde ela está se colocando ali como candidato. Nesse objetivo, o recrutador já vai ver para onde ela está se colocando como disponível para trabalhar. Então, por ali já é um filtro. Nesse objetivo, nesse campo de objetivo, o recrutador do RH vai ter ali já um filtro para poder triar esse profissional para as entrevistas daquele um dos 3 cargos. Que ela puder enxugar de informações, deixar ali de forma mais prática mesmo as experiências que façam mais sentido para aquela vaga que ela esteja buscando, é melhor. No passado, eram vendidos currículos em papelaria. A gente comprava o formulário e só completava. Hoje tem a internet, você digita lá numa inteligência, num buscador, você coloca o modelo de currículo, ele acaba te trazendo opções. Isso é válido, usar esses modelos prontos, ou é melhor eu fazer alguma coisa mais personalizada, mesmo na distribuição, na estética, algo que tenha a ver mais comigo? Não tem assim um modelo padrão layout de currículo, né? Realmente a gente consegue hoje, a gente tem várias ferramentas para nos ajudar nesse sentido. A própria internet aí tem uma gama bem grande de modelos de currículo, se a gente for pesquisar, mas vai de acordo com até o perfil que a pessoa está buscando no mercado, né? Um layout também mais limpo ali, vamos falar assim, de acordo com o que a pessoa está buscando, ele é mais assertivo. A pessoa não precisa ficar enfeitando um currículo, né? Colocando moldura,
colocando, sei lá, cor. Quanto menos detalhes nesse ponto tiver, melhor. A gente tem aí modelos hoje que são bastante utilizados, então a pessoa já pode fazer uma busca hoje. Por exemplo, modelos mais utilizados de currículo vitae. Vai ter lá uma lista de layouts que ela vai poder utilizar e vai ficar legal naquele formato. Então também é uma estratégia essa questão aí do layout, sim. Quanto mais limpo ele tiver, melhor. Agora, a empresa está com 3 vagas para postos diferentes e eu tenho qualificação que poderia me encaixar nos 3. Como que eu faço para adequar o meu currículo? Ou como que eu faço? Eu falo que quero disputar as 3 vagas ou eu miro em uma e sigo naquela? Importante essa pergunta, André. No currículo, um bom currículo, hoje a gente coloca o objetivo. Nesse objetivo, é um resumo mesmo, de 3 linhas ali no máximo, do que a pessoa almeja na empresa, para onde ela está se colocando ali como candidato. Nesse objetivo, o recrutador já vai ver para onde ela está se colocando como disponível para trabalhar. Então, por ali já é um filtro. Nesse objetivo, nesse campo de objetivo, o recrutador do RH vai ter ali já um filtro para poder triar esse profissional para as entrevistas daquele um dos 3 cargos, né, que está em aberto ali na empresa. Então, no objetivo é onde o profissional deve colocar ali para onde ele quer se aplicar. Agora, no objetivo, eu devo ser objetivo, porque tem Sim. pessoas assim, quero contribuir com o crescimento da empresa, adquirir novos conhecimentos. Tem algumas coisas e no objetivo acabam sendo bem genéricas, né? Isso. Como que é isso? Ele fica mais subjetivo do que objetivo, né? Mas sim, realmente, o objetivo ele tem essa particularidade, né, de você colocar para onde que profissional você é. Por exemplo, eu, Lucas Bertocco, sou profissional de RH, tenho mais de 15 anos de experiência, com expertise em folha de pagamento, obrigações acessórias, parte trabalhista. Ali já é um resumo do que eu tenho de experiência e para onde eu estou querendo me colocar no mercado de trabalho. Então, o objetivo, ele deve sim ser claro, ser objetivo, né, propriamente dito, e para que os recrutadores vejam o que é aquele profissional ali, já no resumo, e para onde ele está se aplicando, realmente. Lucas, hoje muitos jovens entram no mercado de trabalho com um pouquinho mais de idade. Aliás, isso tem um investimento legal que aconteceu antes. As pessoas trabalhavam muito cedo, agora tem gente que se dedica mais ao estudo. Porém, principalmente quem está saindo do ensino médio, ele fica ali, eu vou preencher um currículo e praticamente não vou colocar nada. Que dicas você traz? É legal fazer alguns cursinhos antes, buscar formações aí. Hoje na internet tem algumas possibilidades. O que eu devo fazer para qualificar melhor o meu currículo? Legal, André. Nesse ponto aí do primeiro emprego, a gente sempre pede para que o pessoal coloque ali alguns cursos que já tenha feito ou que ainda esteja fazendo durante o período do ensino médio, né? Por exemplo, curso de informática, cursos de inglês. Como você mencionou, hoje a gente tem acesso a muitas plataformas de cursos até gratuitos na internet. Tem aqui Fundação Bradesco, Santander, entre outras. Então, a pessoa ela pode sim já se matricular nesses cursos e ir colocando no currículo. Inclusive no currículo, não é que ele vai ficar vazio, sem informações, a pessoa não tem experiência, ela não vai ter o que colocar. Mas por ser um currículo de primeiro emprego, aquele jovem ele vai se aplicar para vagas, por exemplo, como menor aprendiz, vagas de estágio. Então, o que é importante ele ter ali de informação nesse currículo? Justamente esses cursos preparatórios que a gente falou. Se ele já participou de algum grupo escolar, como monitoramento, de certa forma contribuiu ali com a escola em algum momento, é importante, é legal que se coloque isso, até para os recrutadores verem que aquela pessoa
tem um comprometimento maior do que os demais. Se a pessoa, por exemplo, já ajudou algum familiar, um negócio da família, tipo uma venda... um projeto voluntário. Projeto voluntário, assim, boa. Projeto voluntário também, legal. Então, tudo isso é válido para que se coloque no currículo desse pessoal que está começando, que quer começar aí no primeiro emprego. E, nesse caso, também é muito importante que se coloque ali naquele objetivo, né, que a gente falou agora há pouco, ele não vai colocar o que ele tem de experiência e o que ele quer, mas ele pode colocar a vontade que ele tem naquele momento de fazer parte, por exemplo, de uma vaga para vendas, de uma vaga para engenharia, que ele está começando, mas ele já vê algum cargo que faça sentido para ele como profissional futuramente. Então, nesse ponto é importante que ele coloque também no objetivo para onde ele já quer trilhar a sua carreira. Agora, Lucas, tem algumas pessoas que já estão usando Gemini, GPT, ele pega os dados dele e fala assim, escreva um currículo perfeito e manda para a empresa. É verdade que vocês, recrutadores, também estão usando inteligência artificial para já dar uma peneirada, para já dar uma olhada nos currículos? É verdade isso? André, tem inteligência nas empresas que faz esse trabalho já. Por exemplo, tem plataformas que o candidato se candidata, que a pessoa se candidata, né? E nessa plataforma ela tem a inteligência própria dela, que já faz uma pré-selecionada. Então, erros de português, palavras-chave que não fazem sentido com o que tem a vaga, já meio que vai eliminando. Na hora que chega para o recrutador mesmo, a pessoa ali fazendo a triagem, ele vai analisar de forma mais técnica. Mas antes de chegar para ele, pode ser que as empresas já tenham uma plataforma de seleção, onde essa plataforma já faça uma pré-seleção ali de palavras-chave, currículos que não tem fit, né, que a gente chama fit com a vaga que a pessoa está buscando. Então, automaticamente, ele já fica para trás ali nesse primeiro momento. Na hora que chega para o recrutador, ele já vai verificar ali a parte técnica, a parte das competências, a parte da habilidade. E aí, o que pega quando chega para o recrutador? Muito erro de português. Erro de português também é um fator que elimina muito. Esse é eliminatório. Esse não tem como, né? A pessoa ela tem que ter atenção ali na hora de fazer o currículo dela, justamente para a hora que o recrutador pegar esse currículo, chamar a atenção dele, mas de forma positiva. Então, por vezes é melhor eu escrever menos, ficar mais atento e fazer algumas revisões antes de disparar. Perfeito. Dessa forma mesmo que se deve seguir. Então, além do erro de português, o que não pode colocar de modo algum, que não pode aparecer de modo algum num currículo? Como a gente falou já antes, a foto a gente dispensa hoje no currículo. Muito cuidado também, André, a gente não fala isso, né? O pessoal meio que fica desatento. O e-mail, endereço de e-mail das pessoas. Tem gente que tem um e-mail de quando ela fez um e-mail lá com 15 anos de idade. Gatão 25. Gatão 25, gatinha da quebrada. Então, assim, já também é um ponto de se verificar. O ideal que a gente pede é que seja um endereço de e-mail profissional com o nome, sobrenome da pessoa, para ficar mais... Então, desde pessoal, a elaboração do currículo, eu já preciso ter uma postura profissional. Com certeza. Desde esse momento da elaboração do currículo, você já tem que ter para si, com clareza, o que você está buscando, o que você tem e deve colocar nesse currículo, que é um documento seu, o que você está buscando, ele tem que estar... Aquilo tem que estar de forma muito clara no currículo. Desde o cabeçalho, com os dados pessoais, que hoje a gente basicamente é nome, idade, endereço de e-mail, algum telefone para contato. Se possível, colocar a cidade onde mora ali só. Esse é o cabeçalho padrão hoje que a gente pede. E o objetivo embaixo, as qualificações, a formação e abaixo as experiências. Bom, estou disputando uma vaga, tem uma vaga de emprego, 500 concorrentes, 10 foram pré-selecionados. Marcaram o dia da entrevista.
Vamos agora falar desse momento muito importante. Como que eu me apresento na entrevista? Tem que cortar cabelo? Tem que ir com roupa social? Não pode de bermuda? Me dá algumas dicas aí primeiro, da aparência na apresentação para a entrevista. É importante. Bom, se você já foi selecionado para entrevista, é um bom começo. Sinal que seu currículo foi bem, você se apresentou bem nesse primeiro momento. Então agora a gente tem que manter essa postura. Como que a gente se prepara para uma boa entrevista? Antes de você ir até a empresa, ou se você for fazer de forma online, é legal que você dê uma pesquisada na empresa, o ramo de atividade daquela empresa, quem são as pessoas que trabalham ali, você conhecer já, ter esse conhecimento prévio de onde você já está disputando uma vaga, é muito importante, para que você chegue na hora da entrevista com informações que os recrutadores vão ver ali que você já se preparou, entendeu? Outra coisa também que você citou é roupa, né? A gente deve ir com uma roupa adequada para uma entrevista. Não precisa ser uma roupa social exatamente, mas uma roupa bem comportada, sem muita extravagância, tanto para homem quanto para mulher, né? Uma calça, um sapato, uma blusa bem que vista você bem, que deixe você com uma postura de uma pessoa séria, que está se preparando ali para fazer parte daquela empresa. Então, quem está te olhando, a pessoa vai ver que você realmente busca aquele cargo, e você tem que saber que você merece estar lá dentro também. Então é muito importante essa parte aí do visual, né? Cabelo, barba bem feito também faz a diferença. A pessoa que está ali do outro lado, ela vai ver que você se importa com a sua aparência, que você se importa com o seu posicionamento, e isso diz muito sobre você. Não só o que diz sobre você não são só as experiências que estão ali, sua postura, seu posicionamento, ele diz muito mais. Então esse combo, ele é matador, a gente fala. Então, mas agora já me preparei, já deixei a roupa separada ali, já entrei lá no site da empresa, procurei matérias de jornal, já sei a missão, o objetivo, o que aquela empresa acredita, o que ela entrega para a sociedade, mas eu estou nervoso. Tem alguma dica para acalmar esse nervosismo da entrevista? Tem, assim, cada um reage de um jeito, né, André? A gente costuma dizer que a preparação é o segredo pro nervosismo acabar. Então é importante que você se prepare, fale de você, saiba falar de você, saiba se vender ali na hora da entrevista, saiba colocar os pontos fortes que você tenha, suas experiências, onde você mais colaborou naqueles lugares por onde você passou. Então tudo isso faz parte de uma preparação, e isso torna você mais confiante na hora de fazer uma entrevista. Porque quanto mais clareza você tem, quanto mais propriedade você tem para falar daquele tipo de assunto, obviamente que você vai ficar mais tranquilo, mais seguro na hora de passar aquelas informações. Então eu digo que o segredo é essa preparação que diz respeito a fale de você, coloque os pontos mais importantes por onde você passou, coloque quais suas maiores habilidades, certo? Eu vejo que isso faz com que você esteja mais seguro na hora de uma boa entrevista. Você pede para eu falar de habilidades, mas por vezes você fala assim, aponte seus defeitos. É importante eu ser sincero nesse momento, ou posso parecer uma pessoa fragilizada? Que eu, nesse momento, se é que vocês perguntam isso também, né? Sim, tem lugares onde as pessoas perguntam e tem lugares que não. Então, mas para já se preparar, é bom você já pensar que vão perguntar isso, sim. E claro que não te torna mais frágil, não te torna menos profissional do que os outros que estão ali disputando a vaga com você. O que você pode, de repente, fazer para melhorar essa resposta é colocar o que você tem a melhorar, mas no sentido de que já esteja trabalhando para que melhore esses pontos. Então, muito bom. Colocar que você tem pontos a serem sim melhorados, que todo mundo tem, né? A gente não é perfeito,
E justamente, às vezes, o recrutador pergunta isso para saber se aquela pessoa tem um nível de humildade ali ideal, né? Então é importante que ela já tenha consigo mesma pontos que ela deva melhorar e colocar isso na hora da entrevista de uma forma sincera e que pegue para os recrutadores como que a pessoa esteja melhorando já ou buscando melhorar aqueles pontos negativos dela. Eu tô de olho nessa vaga há muito tempo, tá chegando a oportunidade, e aí vocês, recrutadores, perguntam pretensão salarial. Nessa hora, eu devo pesquisar o que o mercado paga, eu devo pegar leve, porque de repente o empregador vai falar, esse quer 2, esse quer 1.500, eu vou contratar o de 1.500. Como que é, nesse momento, para quem está sendo entrevistado, falar sobre pretensão salarial? É um tema importante também, André. Pretensão salarial, em muitos casos se pede também, em outros não. Então não é um padrão de pedir ou não. O que deve ser feito sim pelo candidato? Ele deve pesquisar o mercado, principalmente daquela região onde ele está, para onde ele está se aplicando. Ter base também no que ele já recebeu, né, que se foi do mesmo cargo ou não, do que se pratica no mercado principalmente, do que ele busca como profissional para crescimento, até de forma na remuneração dele. E esse é também um fator que elimina candidato, porque às vezes a pessoa coloca uma pretensão muito acima do que é a média real daquela região. Então ela de certa forma já está meio que se eliminando ali. Então é importante que se tenha uma equação e coloque valores pertinentes ao que se pratica pelas empresas para aquela vaga específica. Além dos especialistas, dos gestores de RH, algumas empresas no processo de seleção contam até com psicólogos agora. A minha expressão corporal, eu tenho que tomar alguns cuidados, isso também está sendo analisado, como eu me sinto, como eu gesticulo, se o meu tom de voz, esses detalhes também são levados em consideração, dependendo da vaga, é claro? Sim, com certeza. A gente está sendo observado no processo de seleção desde do envio do currículo até o momento em que a gente sai da sala da entrevista. Então, a todo momento a gente está sendo visto ali. Então, sim, tem empresas que fazem entrevistas com psicólogos justamente que são já profissionais que têm essa expertise para ver o comportamento, como a pessoa senta na cadeira, como a pessoa sai da sala, entra na sala, o tom de voz realmente é fundamental. Então, em todo momento tem essa análise. Por isso é importante também que você se posicione, né, como uma pessoa para que a empresa veja que você é a pessoa adequada para aquele cargo proposto. E agora, muitas empresas usam dinâmicas, fazem exercícios, etapas. Geralmente, Lucas, eu sei que talvez não tenha uma regra, mas geralmente as empresas buscam aquele tubarão, aquele que vai fazer de tudo para vencer, ou a empresa está de olho também naquele que agrega, que sabe trabalhar em equipe, que socorre o outro de repente numa dinâmica? Como que é isso? Sim, exatamente. Hoje, assim, eu falo que a gente tem que ser multifuncional. A gente não pode só saber de uma coisa, não pode ser... eu trabalho com departamento pessoal, só sei fazer folha de pagamento e não quero aprender mais nada, não quero saber como que é trabalhar em equipe, eu faço o meu aqui, não estou nem aí pro colega. Então, isso também é fundamental hoje em dia no mercado de trabalho. A gente tem que se aprimorar não só na parte técnica, mas também na parte comportamental, porque é muito importante que a gente tenha esse viés de conseguir se colocar no lugar do outro que está ali do nosso lado, também nas empresas, né? Sei que é difícil, que às vezes muita gente não gosta de trabalhar em grupo, não gosta de atividades, de participar de atividades em grupo, mas a gente precisa aprimorar isso, a gente precisa saber fazer em conjunto, porque numa empresa a gente nunca faz sozinho. Uma empresa, ela é um conjunto de atividades de várias pessoas. Então a gente necessita
ter esse viés para trabalhar em equipe, para ser um parceiro ali na hora da bucha e poder ajudar a quem estiver precisando. Então, sim, isso é um fator determinante também, né? Você já deu várias dicas, agora eu preciso que você fale assim: não faça de modo algum numa entrevista de emprego. É a dica de ouro do Tudo de Melhor para você que está nos ouvindo hoje. Lucas, tem alguma assim, eu não posso fazer, eu não posso falar de modo algum. Evite falar com gírias. Gírias na entrevista não pega bem. Você tem que ter uma comunicação boa, usar palavras... Não precisa usar palavra difícil, mas você não precisa falar como você está falando com o seu irmão, com o seu amigo ali na hora do lazer. Você tem que ponderar o que você está falando na entrevista, saber se colocar é muito importante. Tem pessoas, hoje em dia, principalmente, que não conseguem falar sem falar em gíria. Então, eu vejo que isso também é muito... pega muito em entrevista. A gente tem que saber falar corretamente, se colocar corretamente, porque se um erro de português te elimina no currículo, como que você vai chegar falando de forma errada numa entrevista? Não está sendo coerente com o que você está buscando ali também. Então, eu vejo assim, que é fundamental que a pessoa não fale em gírias numa entrevista. No Tudo de Melhor, nós recebemos o Lucas Bertocco, que é compliance em rotinas de trabalhista, especialista em departamento pessoal, gestão de pagamento, de otimização de recursos. Agradecendo a sua presença, Lucas, fica aquela mensagem final para quem está nos ouvindo agora e que busca uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego. O que você se dirige agora a essa pessoa? Os nossos microfones estão abertos para você. Bom, não desista, vá firme nesse objetivo, se aprimore, veja o que tem de melhor para você colocar no seu currículo. Vamos fazer isso já desde a parte do currículo, como a gente fez nesse bate-papo aqui hoje. Pega o seu currículo, revise, veja o que faz mais sentido para o que você está buscando, coloque os seus pontos fortes, coloque um objetivo claro, faça um resumo de quem você é de forma profissional. Se prepare para entrevistas, fale diante do espelho mesmo, faça essa preparação ali com você e busque saber também de você, principalmente, porque sabendo de você, sabendo quem você é, sabendo o que você busca, te deixa mais seguro na hora que você está fazendo uma entrevista, na hora que você está conversando com outros profissionais. Então essa preparação é a chave para que você vá bem nesse processo seletivo. Tudo tem um começo, então a gente tem que começar e ir se aprimorando, aí ajustando o que precisa ser ajustado. A gente vai receber alguns nãos, mas esses nãos também a gente tem que levar de forma positiva, ver onde está errando para poder melhorar, até que chegue aquele desejado sim. E a hora que chegar esse sim, aí a vida muda. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas informações. Volte sempre, nosso programa está aberto para você, tá? Com certeza, André. Obrigado pelo convite, fiquei feliz de estar aqui participando e poder ajudar com o pessoal que está nos ouvindo aí.